Sejam bem-vindos ao Escavador do Conhecimento. O meu nome é Jéssica Garcia e continuamos com o nosso tema das reformas religiosas. Hoje, especificamente, o tópico será sobre Lutero. Lutero, ele nasceu aí em Turíngia, em 1483. Ele era aí de uma família camponesa. Seu pai abandonou o campo e conseguiu prosperar como coproprietário de uma mina de Mansfeld. Aos 18 anos, ele foi para a Universidade de Erfurt. Ele era um aluno aí acima da média. E em 1505, ele doutorou-se em filosofia e entrou para o mosteiro agostiniano. Ele acreditava que o ser humano ele deveria ser justificado pela fé e não pelas obras. Essa foi a centralidade aí da sua teologia em geral. A reforma de Lutero, ela está ligada aí aos acontecimentos aí da época e sua angústia pessoal. Em 1514, inicia sua militância, primeiro como professor em Wittenberg e depois como escritor. Lutero, ele era um ávido leitor de obras místicas, teológicas, né? Por exemplo, Francisco Guilherme de Ockham, do dominicano Johannes Tauler e João de Paris. Nessa época aí, na cidade vizinha dele, aí, surgiu a diocese de Magdeburgo, pregando aí a cobrança de indulgência jubilar para a construção aí da igreja de São Pedro em Roma. Atrelado aí à cobrança de indulgências estava o arcebispo Alberto de Brandeburgo, que havia contraído uma dívida com banqueiros Fugger de Augsburg para se tornar titular de sua terceira diocese na Mongúcia. Cada nomeação significava para o povo alemão o pagamento de 14 mil ducados a Roma. E essa nomeação infringia aí as leis do direito canônico. Mas o Papa Leão não se intimidou e confirmou a nomeação de Alberto para sua terceira diocese. As indulgências atrasaram e começaram aí no início de 1517. Em abril, o dominicano arrecadou aí grandes quantias devido ao exagero de sua pregação, que a alma é libertada do purgatório logo que a moeda cai da caixa de esmola. Top, né? Lutero, aí, ao saber da pregação de Tesel, ele surtou e mandou carta aí para vários bispos alemães, para Jerônimo Strauss e para seus colegas de clero agostiniano. Para o bispo Alberto de Brandesburgo, ele acrescentou 95 teses sobre isso. Que todos os destinatários compareçam a Wittenberg ou, se não puderem, respondam por cartas à discussão dessas 95 teses, disse Lutero. A radicalização da reforma protestante ela ocorreu aí de 1517 a 1521. Os escritos de Lutero correram rapidamente aí devido à invenção da imprensa mecânica pelo alemão Gutenberg, né? E foram publicados em Leipzig, Basileia e Nuremberg. As 95 teses, em 14 dias, se espalharam pela Alemanha e em um mês por toda a cristandade. A imprensa, ela foi fundamental para a Renascença e para essas reformas, né? E a Revolução Científica. Os dominicanos, eles levantaram suspeitas de heresia contra Lutero, proclamaram Tesel doutor, né, maior em 1518, e ele defendeu as 95 teses contra Lutero. Em junho de 1518, as teses de Lutero foram avaliadas por Silvestre Mazzolini, mestre dos Sagrados Palácios de Roma, que redigiu aí uma avaliação das teses a pedido do Papa. E o editor da Câmara Apostólica, né, o Monsieur Guducci, convocou Lutero para se explicar em Roma. Chega mais. Lutero ele consultou George, né, Spalatin, Burnhard, secretário de Frederico da Saxônia, para sondar aí a possibilidade de ser julgado na Alemanha, né, que foi o que acabou acontecendo aí em novembro de 1518. O vice-chanceler papal, Júlio de Medici, ele solicitou aos agostinianos que solicitassem o silêncio de Lutero em relação às suas teses, né? Ele deu um cala-de-boca no Lutero, falou, fica quieto aí, para de ficar contestando.
Lutero, então, ele fez um discurso contra a excomungão papal e teve sorte aí que seu julgamento em Roma foi adiado. E Frederico conseguiu que ele fosse julgado no território alemão. Ele foi interrogado pelo cardeal Caetano e o Papa, para ter apoio aí de Frederico da Saxônia contra o futuro imperador Carlos V, ele voltou atrás aí na sua decisão de excomungão. Excomungão. Excomungou. Após, então, aí, o colóquio com Caetano, Lutero escreveu aos amigos de Wittenberg, né, desdenhando aí dos acontecimentos bíblicos de Caetano, questionando-se aí se a Igreja Romana era de fato cristã, concluindo, então, que era necessário separar-se de Roma. Lutero, ele escreveu aí um programa em 1520 concreto de reformas da Igreja. Reconstruir a vida da Igreja desde os seus fundamentos, disse ele. 21 de maio de 1520, então, reuniram-se aí teólogos e canonistas para debater aí essas teses de Lutero. Entre eles estavam, então, os dominicanos, Caetano e Eck, que reprovaram aí as teses de seus livros. Elabora-se, então, a bula de Exsurge Domini, onde é exigida a submissão de Lutero no prazo de 60 dias. Quando essa bula chegou à Alemanha, encontrou aí uma resistência gigantesca dos bispos e da universidade, que tinha Lutero aí como um crush. Lutero, então, ele excomungou o Papa e sua cúria, com a publicação Adversus Scabilem Bula Anticristo. E então o Papa Leão X excomungou Lutero em 3 de janeiro de 1521, com a bula papal De Sete Romano Pontificem. Olha as tretas. Lutero, então, ele compareceu e, após os debates, partiu para o castelo de Coburg, em Wartburg, onde ficou aí exilado, né, voluntariamente por quase um ano, concluindo aí o seu revolucionário projeto de reforma. Em 1521, a reforma, então, se espalhou pela Alemanha e outras regiões da Europa. A razão dessa expansão da reforma foi razão política. Os príncipes alemães, eles acabaram se dividindo. O concílio, defendido aí, inclusive por Lutero, ele não foi convocado. Os conflitos entre o Estado Pontifício e o imperador Carlos V atrasaram a solução para reverter a situação do cisma, né, que estava aí surgindo. E depois de 10 anos de conflitos e interesses diferentes, Carlos V, depois da Paz de Cambrai, em agosto de 1529, intencionado aí, então, a resolver o avanço turco sobre a Europa e a situação religiosa da Alemanha, convocou a Dieta Augusta para 1530. O imperador, ele queria a paz religiosa e a unidade das nações europeias na luta contra os turcos. João da Saxônia, ele apoiava Lutero e queria um acordo aí com o imperador para se tornar príncipe eleito. Depois disso, outros príncipes que apoiavam a reforma estavam contra o acordo com Roma, pois a reforma era conveniente à oposição aos Habsburgos. A Dieta de Augusta, de caráter conciliar, não conseguia sanar as diferenças entre católicos e reformadores. Foi assinada só pelos católicos, que exigiam a restituição dos bens confiscados pelos protestantes e a autoridade episcopal com prazo de 1 ano. Os protestantes surtaram, subiram pelas paredes. Carlos V, querendo a paz e a ajuda militar, cedeu e propôs a trégua de Nuremberg. Concedeu a liberdade de escolha religiosa aos príncipes alemães até a convocação de um concílio. Assinada a paz com a França e uma trégua com os turcos, Carlos V se ocupou aí de combater os protestantes. A ofensiva levou aí a uma radicalização. Eles se recusaram a participar do concílio que se abria em Trento e levaram aí o fracasso, os colóquios de religião, né, que ocorreram aí para tentar essa união. Bom, por hora é isso. Agradeço para quem ficou comigo até aqui e até breve. Bye, bye.